Olá, você que está assistindo a gravação dessa live. Você me ouvirá falar hoje sobre as infinitas possibilidades de benefícios que as barras de Axis trazem para a nossa vida. Fica comigo até o final. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde para quem ainda está, com luz do dia. Boa noite para quem já está com a noite. Tudo bom, Vivi? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam me ouvindo bem, me enxergando bem também. Então, gente, como eu acabei de fazer a chamadinha ali para aqueles que vão assistir gravados, que não assistirão aqui ao vivo conosco. Então, hoje nós vamos tratar, das infinitas possibilidades de benefícios que as barras de Axis trazem para a nossa vida, E eu vou falar muito acerca, do meu... obrigada. Estão ouvindo e vendo bem. Então, obrigada pelo retorno. Eu vou falar muito acerca da minha experiência pessoal, dos benefícios que eu percebi em mim, dos benefícios que eu ouço de relatos de colegas, praticantes e facilitadores também com os seus atendimentos, dos meus atendimentos, e dos alunos que a gente tem. Então, assim, os relatos, desses benefícios são todos nessa linha que eu vou apresentar para vocês, Então, para a gente começar a conversar, sobre isso, eu vou fazer uma metáfora, vou usar um exemplo para vocês como se o nosso cérebro, para ficar mais fácil de entender. Todas nós, praticantes e facilitadoras, costumamos usar isso como exemplo, então, talvez porque realmente facilita o entendimento. Então, vamos assumir, aí, hipoteticamente, que a nossa mente, ela é um computador, E de fato ela é, Então, a nossa mente sendo um computador, é normal, que a gente, com a nossa experiência com computadores de verdade, a gente perceba ao longo do tempo e do uso, do acúmulo de arquivos dentro desse computador, uma lentidão, os arquivos ficam pesados, então isso é normal. Isso acontece também com a nossa mente. À medida, que a gente vai vivendo, vai experienciando. Oi, Helena, tudo bem? Seja bem-vinda, assim como todos, que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. Então, retomando. Então, como a nossa mente, ela também vai se acumulando de arquivos, vai lotando a sua memória e isso vai tornando, o nosso funcionar, as nossas relações com o mundo, com as pessoas, com tudo que nos cerca, com tudo que nos acontece, por vezes lento, dificultado, pesado, Então, é só para vocês entenderem a partir do que a gente está tratando, e como que a gente está funcionando, a partir nessa realidade, Então, é como se a gente fosse um computador que vai também aí se enchendo. Então, é normal quando o computador se apresenta assim que a gente faça uma limpeza de memórias, uma limpeza desse HD. A mesma coisa é quando a gente tá aí, sobrecarregada, com pesos, com os nossos sabotadores, com as nossas crenças, com os nossos medos, com toda essa sorte de coisas que vão nos limitando, que a gente vai acumulando ao longo de todas as nossas existências pregressas, ao longo dessa nossa existência também. Então, assim, em linhas bem gerais, e bem, para ser bem, assim, básico, para ficar fácil de entender, as barras de Axis, elas receber, a técnica das barras de Axis, ter as suas barras corridas, que é assim que a gente fala, no nosso meio, entre as praticantes e as facilitadoras, correr as suas barras. Quando você recebe uma sessão, você tem as suas barras corridas, você vai gradativamente, e o efeito é cumulativo, você vai promovendo essa limpeza desse HD, Você vai promovendo a limpeza desses arquivos que estão rodando ali no automático, no teu sistema, no teu sistema de crenças, no nosso computadorzinho aqui, lembra que a gente está fazendo esse parâmetro, Então, é esse sistema de crenças que vai rodando no automático. Então, a gente vai fazendo essa limpeza e vai descarregando isso, vai liberando espaço nesse nosso HD aqui da nossa mente para que novas coisas entrem, novos condicionamentos entrem, novos caminhos neurais
que nos tragam mais facilidade, mais leveza para a nossa vida, possam ter espaço, né, e vez para chegar até a nossa mente, né? Então é assim, basicamente, bem em linhas gerais, né, como a coisa acontece, como que é o funcionamento, o que as barras de Axis fazem, né, são capazes de fazer por nós. Então agora eu vou discorrer um pouco mais, né? E isso vai acalmando, né, essa limpeza, essa retirada, né, desses arquivos que nos pesam, essas programações nossas mentais, né, que vão rodando no piloto automático das nossas crenças e sabotadores. Isso vai acalmando, né, a nossa mente, o nosso ego, né? E isso vai trazendo mais leveza, então, para a nossa vida, né? E quando eu digo acalmar a mente do ego, eu tô falando no sentido de que a nossa mente do ego, ela vive numa urgência, ela vive no modo sobrevivência. Não é verdade? A gente está sempre com alguma urgência, a gente está sempre com alguma emergência, né? Com algo a ser resolvido, com um medo, com uma emoção a lidar, né? Com uma decisão a tomar. Enfim, a gente está sempre ali naquele modo sobrevivência de verdade ativado. E isso gera uma cobrança muito grande, uma sobrecarga, por isso que a gente se sente pesado. Ai, tô pesada, sabe? Assim, aí se sente esgotada, às vezes até energeticamente, né? Então isso tudo vai gerando essa sobrecarga, né? Então, assim, essa cobrança que a mente tem pra cima da gente, a nossa mente do ego, o tempo inteiro nos cobrando resultado, nos comparando, né, com... tá se autocomparando com o fulano, com o beltrano, né? Tá se julgando, tá se desmerecendo, tá se invalidando, porque a mente do ego, ela faz isso conosco, né? Ela é bastante cruel, né? Então, ela é pesada, por isso que ela é pesada. Então, à medida que a gente vai fazendo essa limpeza, né, essa retirada, dessas nossas cargas, né, dessas nossas programações mentais que rodam no piloto automático, como eu disse, a gente vai ganhando mais espaço e vai se permitindo novas programações, né, chegarem, acessar, e a gente vai ganhando mais leveza. E também a gente vai, à medida que a gente acalma essa mente do ego, eu tô usando acalma, né, aqui entre aspas, né, que a gente vai acalmando essa nossa mente do ego, né, a gente vai então minando, né, os nossos sabotadores, a gente vai minando os nossos medos, minando as nossas inseguranças, né, o nosso vitimismo, o nosso drama, né, que a gente às vezes faz um drama, né, por uma situação que superdimensiona, né, aquela situação, e também aquelas nossas desculpas esfarrapadas, né, que a gente gosta de dar para nós mesmos e também para os outros para se justificar, né, de alguma coisa que a gente não está sendo, ou que a gente está sendo, que a gente está fazendo, ou que a gente não está fazendo, tá? Então a gente vai, quando a gente acalma essa mente do ego, a gente vai minimizando a voz de todo esse falatório mental, de tudo isso, né, que vai aí nos pesando, né? E isso é o que as barras de Axis fazem, são capazes de fazer por nós, não é uma maravilha? E ao mesmo tempo que a gente acalma a mente do ego, a gente propicia, então, que a gente consiga uma maior conexão com o nosso saber inato. Aquele saber que já é nosso, de todas as nossas existências pregressas, né, como eu já falei, e dessa existência também, né, são aquelas coisas que estão lá no nosso subconsciente. É o nosso saber, ele tá lá, só precisa ser acessado. Só que muitas vezes nessa urgência, nessa emergência, nessa modo sobrevivência que a mente do ego nos põe no dia a dia, a gente não acessa, a gente não ouve, a gente não escuta essa voz do nosso saber. A gente não acessa essa nossa consciência que tá lá dentro da gente, né? Que é o nosso saber. A voz do nosso eu superior, né? Então, a gente vai, à medida que a gente vai aí, então, acalmando essa mente do ego e minimizando, né, esse efeito de sobrecarga que ele nos traz, essa autocobrança toda que ele nos impõe, a gente vai conseguindo equilibrar essa balança, né, e maximizando aí, então, a voz do nosso saber inato, né? Então, as coisas ficam mais equilibradas, tá? E é a partir disso que a gente consegue, então, conquistar, né, mais leveza, mais alegria, né,
mais facilidade e até mesmo, né, se alinhar com uma maior abundância na nossa vida, né? Então vejam bem que a partir daí já é um grande benefício, né, que a gente consegue obter a partir, né, de ter as nossas barras corridas, né, a partir das barras de Axis. Eu vou citar para vocês aqui alguns dos benefícios e quase todos eles, se não todos, eu percebi em mim, tá? Então, assim, são coisas que eu me beneficiei demais, né, com as barras de Axis. Inclusive, eu costumo dizer, assim, que hoje eu me reconheço como sendo uma outra Adriana, né? Então, assim, existe uma Adriana antes das barras e uma Adriana depois de conhecer as barras de Axis, né? Realmente foi um divisor de águas na minha vida. E tudo que eu vou citar aqui pra vocês, eu percebi em mim. Então, assim, não foi ninguém que me contou, não, tá? Eu vivenciei e vivencio esses benefícios aqui. E eles estão todos à disposição de vocês, né? Basta vocês se permitirem também, né, experimentarem e vivenciarem essa experiência, né, de terem as suas barras corridas. Então, assim, o que eu percebi em mim, e como eu já falei no início da live, né, de uma maneira geral, a gente recebe com muita frequência esse tipo de relato, né, dos nossos clientes, dos nossos alunos, com relação a todos relatando esse tipo de benefício, né? Então, assim, por exemplo, uma diminuição muito grande da ansiedade. E olha que eu sempre fui, né, uma pessoa bastante ansiosa, né? Então, assim, eu percebi, né, uma grande diminuição da minha ansiedade, né? Tô falando por mim, mas são, né, como eu disse, benefícios que são a grande maioria, se não a totalidade, né, das pessoas que se permitem receber a técnica, né, que acessam essa técnica de barras de Axis, percebem em si mesmas, né? Então, assim, uma melhora muito grande da qualidade do meu sono, né? Eu não dormia bem, tinha um sono bastante interrompido, né, com interrupções, então assim, uma melhora da qualidade do sono, né, uma melhora da saúde em geral, né, de uma maneira geral, melhorou a minha saúde, né, as emoções muito mais equilibradas, né, isso é muito perceptível, assim, é uma das primeiras percepções que eu tive, né, junto com a diminuição da ansiedade, né, foi essa questão do equilíbrio das emoções, né, uma melhora, um aumento de foco e concentração, um aumento de assertividade, né, de clareza mental, então uma capacidade maior de encontrar soluções, né, de olhar com muito mais clareza, né, com muito mais, como se fosse assim, eu tô olhando de fora, né, tô conseguindo ver o cenário todo, né, o que me dá uma capacidade melhor aí e mais assertiva, né, de resolver os desafios, né? Então isso também a gente consegue, né, se beneficiar disso, né, através das barras de Axis, né? Um aumento de criatividade, né, maior consciência, maior presença no dia a dia, né, uma maior consciência. A gente faz as coisas não mais no piloto automático, né? Então assim, com consciência, com presença, né? Percebendo aquela situação, vivenciando aquela situação, né? E ali tirando o máximo de aprendizado, né, que a gente consegue de todas as situações. E uma coisa muito, também muito legal, né, que eu gosto de dizer que eu percebi em mim, e muitas das pessoas, né, acabam relatando que percebem, né, esse benefício, é uma diminuição no nível de drama e vitimização, né, gente? Quem já não funcionou, né, a partir de um drama, né, de gostar de fazer um drama, às vezes de gostar de fazer um papel de vítima, né, se não esporadicamente, às vezes, né, sempre, né, então a gente acaba percebendo, né, através dessas limpezas todas que vão acontecendo, né, de todos esses resets que a gente vai, que as barras vão fazendo, né, na nossa mente do ego, a gente acaba percebendo que esse papel de vítima não nos cai bem e não nos faz bem, porque estar num papel de vítima, ela nos coloca como ela nos paralisa. O papel de vítima nos faz paralisar. É como se a gente tivesse... como não? A gente está sempre aguardando um salvador, alguém que venha me tirar daquele espaço onde eu estou, né? Estou precisando que alguém venha me resgatar, que alguém faça por mim, que o outro resolva. Quando não existe salvador de ninguém. Nós mesmos somos os nossos próprios salvadores, se é que a gente
pode usar essa palavra, né? Então, vamos usar assim, que nós mesmos somos os nossos próprios salvadores. Então, a gente percebe, né, gradativamente, porque os efeitos, como eu já falei, das barras de Axis são cumulativos, a gente vai percebendo que a gente vai trabalhando cada vez menos, funcionando cada vez menos nesse espaço de vítima, né, de drama. Então, a gente vai saindo desse espaço, né? E a gente vai reconhecendo e repercebendo, se é que existe essa palavra, né? Percebendo novamente a nossa potência, a nossa capacidade, né? A nossa autorresponsabilidade para com as nossas criações, para com a nossa vida, né? Sem esperar que ninguém faça algo por nós, né? Saímos desse espaço de vítima e tomamos o espaço de protagonistas da nossa vida. Então, isso é muito, muito legal, muito importante. Outro ponto que eu acho muito legal, um benefício muito grande que também as barras nos trazem, né? Essa questão de uma comunhão com o nosso corpo físico, né? Quando eu falo comunhão com o corpo físico, é a nossa relação com o nosso corpo, e aí vai para além de estética, né? Eu não estou falando só de estética, de aparência física. Eu estou falando de uma real simbiose, né? Uma relação de respeito, né, de agradecimento com esse corpo físico que é o habitáculo do meu ser infinito, né, que é a morada do meu espírito. Então é um sentimento de respeito, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de, olha, eu vejo você, né, aquela frase, né, do filme do Avatar, eu vejo você, né. Então a gente começa a perceber as mensagens que o nosso corpo diz para nós, né? O corpo fala, ele fala conosco, né? Ele também, então, nos mostra, às vezes, numa dor. No Axis a gente fala intensidade, né? A gente não costuma usar a palavra dor, a gente usa intensidade, porque a gente entende que toda a intensidade que o corpo está nos apontando, ou seja, uma dor, né? Ele está querendo nos dar algum recado, né? Há algo ali que precisa ser olhado, né? Então, assim, qual é a origem daquela intensidade, daquela dor? Onde está, né, a causa? O que está causando aquilo? Então, assim, as barras de Axis e todo esse entendimento que a gente vai tendo, eles vão trazendo também isso como um benefício que eu acho bárbaro, né? Então, assim, essa relação que a gente tem com o nosso corpo, né? De respeito, de gratidão, de entendimento, de acessar, né, essas consciências que ele também vem nos trazendo, tá? Isso eu acho muito legal. E a autocura, né? Por que eu falo de autocura? A autocura, eu atribuo, porque assim, quando você vai receber uma sessão de barras de Axis, o praticante, ele toca, né, os pontos, aqui são 32 pontos que a gente tem na cabeça, que são as barras de Axis. Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Secou a garganta. Então, quando o praticante ativa essa energia, ativa esses 32 pontos na tua cabeça, ele está ativando a tua própria energia, né? Aquela energia que às vezes está mal canalizada, está estagnada, está mal empregada ali, está impregnada, né, com as nossas crenças, com os nossos sabotadores, com toda aquela limitação. Então, isso vai sendo dissipado, né? Então, assim, vai promovendo essa autocura, porque é a tua própria energia que está agindo em ti, né? Por isso que eu atribuo e chamo de autocura. E a tua própria energia que vai dissipando essas cargas, né, eletromagnéticas, dessas crenças, desses sabotadores, né, desses condicionamentos psicológicos que a gente vai arrecadando, né, ao longo da nossa vida, né? E isso vai dando, né, vai propiciando uma melhora nas nossas emoções, né? Vai propiciando um equilíbrio emocional, às vezes uma cura emocional, né? No sentido de realmente se equilibrarem as nossas emoções, os nossos pensamentos, o que reflete, sim, também, né, numa saúde emocional melhor, numa saúde física melhor e, por vezes, até numa diminuição de dores físicas, né? Ou, no caso, as intensidades. A gente vai, né, percebendo menos dores no corpo, né? Porque, como eu disse, uma dor no corpo físico, normalmente ela está querendo te mostrar
algo, né? Te trazer ali alguma consciência, algo que você precisa olhar, né? Olha, por que eu tô aqui, né? Então, às vezes um pescoço que dói, né? Uma cervical. Então, assim, quanto peso, né, que tu tá carregando, né? O quanto você está se sentindo aí responsável, né? E carregando, né, esse peso que às vezes não é teu, né? Então, assim, só um exemplo bem genérico, sem direcionar nada para lugar nenhum aqui, né? Mas às vezes também, né, assim, uma dor no joelho, né, uma intensidade ali no joelho, né, o quanto você está resistente, né, a algo, né, a olhar para algo, se quer cogitar que aquilo ali pode ser, funcionar melhor para você do que aquilo que você vinha fazendo, né, então a resistência, né, em olhar para algo, isso tudo vai gerando essas intensidades ao longo do nosso corpo. Então, à medida que a gente vai trabalhando isso, vai limpando isso, né? E através da nossa própria energia, como eu tô falando aqui, isso vai gerando essa autocura, né? Então vai equilibrando as nossas emoções, melhorando a nossa saúde física. Então, assim, eu acho esses benefícios, por si só, todos esses que eu já citei, né? Já são muito bons, muito grandiosos, né? Já trazem, assim, uma qualidade de vida muito grandiosa para nós, né? A gente olhar isso e acessar essas questões todas e esses benefícios. Então, como eu já falei para vocês, né, o efeito das barras é cumulativo. Então, quanto mais a gente corre as nossas barras, mais benefícios a gente vai percebendo, né? Então, assim, correr as suas barras com frequência é altamente recomendado, né? Quanto mais você corre, mais espaço você libera, né? Mais você se libera das suas crenças, mais você se libera dos seus medos, mais você se libera dos seus sabotadores, mais você se libera das suas inseguranças, mais você se libera de todo o drama, enfim, dessas coisas que a gente vivencia, né, da nossa mente e do ego. E mais espaço você abre, né, para que coisas novas cheguem até você, para que você acesse novos meios de funcionar, novas maneiras de funcionar, com muito mais consciência, com muito mais presença, acessando, né, o teu próprio saber, a tua consciência mais elevada, aí até do teu próprio eu superior, né? Então, assim, isso a gente vai percebendo, né, ao longo do tempo, conforme a gente for tendo as nossas barras corridas. Então, a gente vai liberando esse espaço, o que nos permite acessar um outro entendimento, né, e uma grandiosidade sobre quem nós somos, nós verdadeiramente somos. Então, a gente passa a acessar o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro saber. E isso é muito grandioso, tá? Bem, isso, né, você que está aí do outro lado, né, pode acessar, pode se beneficiar, escolhendo ter as suas barras corridas através de um praticante, né, que você escolha, que você conheça, né? Quem já é praticante, então pode fazer as trocas, né, com outros praticantes entre si, né? Se você não é praticante, você aí então vai ter que procurar algum praticante, né, que corra as suas barras, né? E para além, então, assim, de simplesmente receber uma sessão de um praticante ou fazer as trocas, você também tem a opção, né, de escolher fazer uma classe de barras, um curso de formação e se tornar um praticante, né? Então, assim, dentro do curso, que dura um dia, a gente, para além da técnica, né, onde te ensinam ali a tocar os 32 pontos, a ativar a energia, né, a como conduzir a sessão, além disso, né, também é ensinado nesse dia de curso, você aprende várias outras ferramentas de expansão de consciência. Então, assim, são outras ferramentas que são todas muito fáceis de usar, são muito úteis, funcionam mesmo, funcionam de verdade, né? Eu sou a prova viva, uma das, né? Então, aí todas as minhas colegas praticantes e facilitadoras que também são, né, provas vivas, né, de que essas ferramentas funcionam e são muito úteis no cotidiano de verdade. E são muito fáceis, como eu já falei, né? Então, assim, a gente tem até uma máxima dentro do Axis, que se não é fácil, não é Axis, né? Então, é tudo muito fácil, ao contrário do que se possa imaginar, né? Às vezes a pessoa ouve esse nome barras de Axis e fica achando que é uma coisa muito elaborada. Desmistifiquem isso, porque não é. É tudo muito simples de verdade e efetivo,
tá? Então, assim, para além da técnica em si, aprender a tocar os 32 pontos, ativar a energia. Então, como eu disse, a gente também acessa, né, nesse dia de curso, o facilitador, então ensina outras várias ferramentas de expansão de consciência. E uma delas, né, que também tem uma efetividade muito grande, são as perguntas, né? Então, as perguntas que a gente trabalha, né, são perguntas que são feitas não para a nossa mente do ego, né, gente? Porque ela sempre tem uma respostinha pronta, né? E normalmente ela é baseada no medo, na insegurança, né, na limitação, né, na urgência da sobrevivência. Então, não é ela que responde essa pergunta. Essas perguntas são feitas para a nossa consciência, aquilo que está no nosso subconsciente, que é o nosso saber inato, tá? E então, a gente trabalha com essas perguntas, a gente aprende a trabalhar também com essas perguntas, e essas consciências vão sendo como que liberadas, né? Então, assim, a gente vai acessando essas consciências, esse saber, tá? Então, assim, é uma classe muito expansiva e muito transformadora. Isso eu garanto para vocês. Para vocês terem uma ideia, quando eu conheci as barras de Axis, eu fiz... na segunda para a terceira sessão que eu estava recebendo de uma praticante, eu já tinha percebido, assim, uma transformação muito grande em mim, né? Como eu já falei, as minhas primeiras percepções foram uma diminuição brusca na minha ansiedade, um equilíbrio emocional, assim, sabe? Eu estava num momento bastante intenso, assim, desafiador da minha vida, né? Bastante desequilibrada ali, numa nhaca, né? Eu tava vivendo um momento assim, né? Então, nessa época, daí quando eu conheci, então, as barras de Axis, da segunda para a terceira sessão, eu já percebi, assim, esse benefício, essa melhora absurda, né? E eu já falei para essa minha colega, né? Que hoje é uma colega, uma grande amiga, inclusive, se tornou uma grande amiga, né? É uma facilitadora, também colega facilitadora. Eu falei para ela, quando você souber de alguma classe de barras, você me avisa, porque eu vou estar nessa classe, né? Porque isso aqui é muito transformador, isso aqui é uau, e eu preciso, né, saber mais disso, e eu preciso levar isso para muitas pessoas, para que elas também possam acessar isso, também possam se beneficiar disso. E menos de um ano depois, eu me tornei facilitadora, né? Então, hoje eu facilito também essa classe, né? Classe de barras. Então, como eu estava falando, é uma classe de verdade bastante transformadora e bastante expansiva. É uma classe para todas as pessoas, não, todas as idades, inclusive crianças podem participar acompanhada do seu pai ou da sua mãe, né? Inclusive até 15 anos não pagam a inscrição, somente o pai ou a mãe pagam o curso. Então, as crianças acompanham o seu pai ou a sua mãe até 15 anos sem pagar o curso e também são certificadas, né? É um curso que te certifica internacionalmente, é um curso profissionalizante que te certifica internacionalmente. Você está habilitada a trabalhar em mais de 176 países, né? Mas você também tem a escolha de não querer trabalhar com isso. Você não é obrigada a trabalhar com isso, né? Você escolhe se você quer trabalhar ou não. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ser energético, você não precisa nada, não tem pré-requisito algum para fazer essa classe. Basta você querer acessar essa mudança, você querer acessar essa transformação para você num primeiro momento. E depois você vai fazer outras escolhas, porque a gente pode escolher tudo a cada 10 segundos, a gente pode fazer sempre novas escolhas, né? Então, num primeiro momento, se você sentir o chamado de fazer a classe, faça por você, né? Faça pela sua família, porque você vai poder aplicar no seu filho, no seu irmão, no seu marido, na sua esposa, na sua namorada, na sua avó, na sua tia, enfim, nos seus amigos, em quem você quiser. Você sai praticante, formado praticante, como eu disse, apto profissionalmente a trabalhar, mas também não tem essa obrigação, trabalha com isso se escolher. E é para todos, então, independente de idade. Você também aplica, você também aprende, né, nesse dia de classe a se auto-aplicar a técnica, tá? Então, isso, assim, é o que acontece, né, num dia de classe de barras. Além de muitas consciências, né, eu tenho alunas minhas aqui participando da live que eu tô vendo, então...
é um dia, assim, de fichas caírem, né? De acessar consciências, de destruir alguns pontos de vista fixos que a gente tem, né? E baixar as barreiras para que novas consciências cheguem, né? E a gente está aberto a tudo, né? Porque uma consciência expandida não julga nada nem ninguém, recebe tudo e todos, né? Essa também é um dos aprendizados, né, que a gente tem com as barras de Axis. Então, gente, permitam-se, fica o convite, né, diante de todos esses benefícios que eu listei, né, de tudo que pode ser transformador para você, se você estiver aberto a essa transformação, estiver, né, desejando uma transformação, permitam-se então receber, né, uma sessão de barras, vivenciar essa experiência, ver como funciona isso para vocês, né? Nada melhor do que experimentar, é muito melhor do que ouvir alguém falar, não é verdade, né? Melhor é a gente experimentar. Então, assim, permitam-se, né, receber uma sessão, ver como isso funciona para vocês, né? Contatem um praticante, né? Ou me chamem, né? Eu também faço atendimentos, né? Além de dar as classes, né? Então aí, o mundo, né, está num momento que está requerendo mudança, não é verdade? A gente fala a todo momento isso, né? Que o mundo está requerendo mudança. E que tal a gente começar sendo essa mudança, né? Começando a mudar nós mesmos, para que a gente possa perceber essa mudança no mundo. Afinal de contas, tudo acontece aqui dentro. É daqui de dentro para fora. Então, que tal você começar a cogitar? E se você se permitisse ser a mudança que você gostaria de ver no mundo? Então, fica esse convite. Eu agora, nesse sábado, dia 20, terei uma classe aqui em Porto Alegre, uma classe de barras. Mas quem me acompanha aqui no Instagram, eu tô sempre postando novas datas, né, de classes. Eu tenho um calendário até que com bastante frequência. Eu costumo fazer pelo menos uma classe por mês, às vezes até duas, dependendo do mês, né? Então, tô sempre postando. Né? Quem sentiu o chamado de fazer uma classe ou quiser mais informações, né, antes de fazer essa escolha, eu tô à disposição, podem me chamar, né, para isso. Ou então para receber uma sessão, que eu também faço atendimentos. E é isso, eu espero ter contribuído com vocês, espero ter esclarecido. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Recebi bastante coraçõezinhos aqui, mas pergunta até agora não, né? Então, tô aqui à disposição, se vocês quiserem fazer, que requererem uma clareza aqui, né? Na live ao vivo, só escrever aí, gente. Fiquem à vontade, percam a timidez. Não? Então tá, se vocês precisarem então de alguma informação, de alguma clareza, podem me chamar, né? Saibam que eu estou à disposição. E de novo fica o convite, corram as suas barras, permitam-se perceber em si mesmos esses benefícios todos que eu listei aqui, né, nessa live. Escolham, tá bom, gente? Agradeço imensamente a presença de vocês, né? Vocês estarem aqui comigo, me prestigiando, me ouvindo, né? De verdade, de coração agradeço. E espero ter contribuído com vocês. E qualquer coisa estou aí à disposição. Então, né? Uma boa noite. Agora já caiu a noite aqui também na minha cidade, né? Então já é boa noite mesmo, né? Mas boa tarde. Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigada. E um beijo e até a próxima semana. Quarta-feira que vem, então, eu estou comprometida a falar sobre os arcturianos, porque foi um páreo duro ali na enquete que eu coloquei, né, para falar essa semana. A live seria ou sobre os arcturianos ou sobre os benefícios das barras de Axis, e acabou que a votação, né, pendeu aí e escolheu as barras de Axis. Então, semana que vem eu me comprometo a trazer uma live sobre os arcturianos, tá? Então, até quarta-feira que vem. Boa noite, um beijo, tchau!